Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Eu estou aqui com o teólogo Carlos Cunha. Ele fez o seu doutorado, seu mestrado e o seu doutorado em Teologia na FAJ, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. O Carlos acabou de lançar Hermenêutica Bíblica Libertadora, Encontro entre Católicos e Pentecostais. Nós estamos conversando no Religare de hoje sobre esse tema. Inclusive, você pode participar do sorteio desta obra escrevendo para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Escreva para a nossa equipe e participe do sorteio. Já agradeci o Carlos aqui por ter deixado essa obra para os nossos telespectadores. Carlos, nós deixamos uma questão no primeiro bloco, né? Porque falávamos da opção preferencial pelos pobres, né? A opção da igreja na América Latina, disse da opção da igreja, né, de modo geral, mas em particular a teologia da libertação deu bastante ênfase a esse aspecto. E disse que os pobres, né, fizeram um outro tipo de opção. E você até matizou, né, os pobres preferiram o neopentecostalismo. O que diferencia pentecostalismo de neopentecostalismo? Então, no livro, eu trabalho com o pentecostalismo clássico, Sim. que é aquele inaugurado pelas Assembleias de Deus. Sim. O que a gente chama de neopentecostalismo no Brasil seria, então, um novo formato nessas comunidades pentecostais, a partir de 1970, com o surgimento da Universal do Reino de Deus e outras igrejas com a mesma lógica. Eu, pessoalmente, não considero essas igrejas como neopentecostais, porque elas não têm vínculo com o pentecostalismo clássico. Então, elas não podem ser... Não podem ser um novo pentecostalismo, não é? Porque os elementos que caracterizam o pentecostalismo, como dito anteriormente, a contemporaneidade dos dons, não está presente, não é a grande tônica dessas comunidades. A tônica dessas grandes comunidades, chamadas neopentecostais, é uma lógica de mercado e sucesso, não é? Então, eu prefiro aquelas correntes, né, da sociologia na Argentina que caracterizam essas comunidades como pseudo-pentecostais, não é? Elas têm mais ou menos um formato pentecostal, mas de fato não são igrejas vinculadas ao pentecostalismo clássico. Então, são grupos completamente distintos, não é? Com teologias e ideologias diferentes. Não é? Uma das características dessas igrejas pseudo-pentecostais não é nem a teologia da prosperidade, porque não é teologia, é uma ideologia da prosperidade, né? Uma promessa irresponsável de sucesso, né, desmedido na vida, e a partir de uma leitura bíblica equivocada. Então não há vínculo com esses grupos. Você já está fazendo até um julgamento como teólogo, né, pentecostal sobre essas práticas, não? Pois é. Agora, bom, esses grupos vêm crescendo no Brasil e vêm tocando não só o pentecostalismo clássico, como as igrejas protestantes históricas também. Então, e até setores do catolicismo, hein, Carlos, eu acho. Sim, claro. Né? Então, muitos grupos estão deixando de ser tomados por uma lógica, não é, presente no pseudo-pentecostalismo, e que lá não se tem efetivamente uma hermenêutica bíblica esclarecida e que produz libertação. Porque a aproximação que se faz nesses grupos é uma aproximação para alienação, diferente do pentecostalismo, né? Seu discurso de empatia se aproxima para, de fato, libertar. Essa é a grande diferença. Sim. Bom, a gente não pode perder, né, de vista que nós estamos falando de hermenêutica bíblica. Nós falamos de teologia da libertação, falamos de teologia pentecostal. Agora, vamos aplicar isso, então, ao texto bíblico, né? O que da leitura bíblica, da hermenêutica bíblica, nós encontramos assim de mais característico quando se faz essa hermenêutica em perspectiva da teologia da libertação e quando se faz a hermenêutica desse texto bíblico em perspectiva da teologia pentecostal. Voltemos, então, ao texto bíblico, não? Pois é a maneira como o fiel se apropria do texto. Né? Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Né? Então, não é uma leitura abstrata, é uma leitura que brota de uma necessidade concreta da vida do fiel. Né? Essa aproximação com o texto, ela gera uma leitura subjetiva,
existencial e extremamente libertadora, né? O fiel, a partir dessa leitura, ele não está preocupado com toda aquela bagagem exegética do texto, não é? De autoria, de contexto, de elementos que permeiam o texto. Ele quer saber, de fato, como é que esse texto pode tocar na vida dele e pode gerar uma aproximação maior a Deus e ao próximo, não é? Como é que isso gera vida libertadora na vida de quem lê. Essa é uma leitura que permeia esses círculos. Sim, sim. Então as duas têm essa mesma característica, você diria. Uhum. E no que se diferem? Pois é, aí difere-se da questão do método, né? Do método é uma das diferenças, né? Enquanto a teologia da libertação e a sua leitura é uma leitura mais bem trabalhada, né? Com recursos científicos mais bem avaliados, né? Com a teologia pentecostal não teria esses recursos? Não teria. Não Ela é. o quê? É uma leitura mais livre, seria? Ela não está muito preocupada com o método, né? Ela não está muito preocupada com o método. Ela faz uma leitura a partir da realidade concreta do sujeito, né? Sim. Ela é mais desvinculada dessa questão do método, não é? Da análise da exegese do texto, né? Mas ela funciona bem ali para a comunidade. Sim, ela funciona. Ela funciona porque existe essa empatia, essa comunicação, né? Ali Sim. todos se igualam, né? Então, quando se abre o texto, a leitura que se faz é uma leitura pertinente para a vida de quem está ouvindo, né? Sim. Quem está falando do texto não é um sujeito que vem de fora, né? Com uma outra estrutura, uma outra bagagem intelectual, não é? É gente que nasce ali daquela realidade da comunidade. Quando você tematiza a teologia da libertação, você está pensando especificamente nas comunidades eclesiais de base, por exemplo? Estou pensando. Nesse contexto, estou né? pensando nos círculos bíblicos, né? Entendo. Então, no livro eu tenho, para análise dessa teologia e dessa leitura bíblica, eu tenho 2 referenciais, o Carlos Mesters e o José Severino Croato. Tá. Todo o trabalho deles de hermenêutica nos círculos bíblicos. Sim. E para o pentecostalismo, eu também tenho 2 referências de 2 teólogos estadunidenses, pentecostais, que é o Gordon Fee e o Douglas Stuart. Sim. Então, a maneira de se trabalhar o tema é bem diferente, né? É bem diferente. Né? A metodologia da teologia da libertação, ela é mais apurada, entende? Era isso que você estava dizendo, né? Ela é mais apurada, né? Ela ela é mais bem trabalhada. E nem sempre o fiel dá conta de captar todo o percurso do trabalho dessa leitura, né? Por ser uma leitura mais difícil, né? Aí, eu não sei, de repente parece que cria uma certa uma leitura viciada, não é? E muito dependente de quem faz essa mediação do texto bíblico e aplicação para a comunidade, né? Isso não acontece no pentecostalismo, porque é o próprio fiel que tem contato com o texto e, a partir da leitura do texto, ele faz a própria mediação, não é? Para a comunidade. Como é que você localiza essa experiência, né, de leitura bíblica, de hermenêutica bíblica no pentecostalismo, no macro contexto do protestantismo? Né? Que ela traz uma especificidade neste contexto? Assim, o pentecostalismo em relação à tradição evangélica mais ampla, né, das igrejas evangélicas históricas, né, daquele primeiro protestantismo, lá na época decorrente da Reforma. Ela é uma leitura popular das teologias da Reforma. Ela não está muito presa à história da teologia reformada, né? Mal conhece, né, os pilares da Reforma, seja a primeira geração Lutero ou segunda geração Calvino, mas ela herda-se de forma popular, essa teologia, e vai fazendo a sua própria leitura, a sua própria adaptação, né? Então, você visita N comunidades pentecostais e cada uma tem uma particularidade no modo de se ler o texto bíblico. Todas leem o texto bíblico,
todas se apropriam do texto bíblico de uma forma singular, né? Isso vai depender da maneira como o sujeito vai ao texto bíblico. Sim. Agora, então, volto àquela pergunta, né, que ficou ali pelo meio do primeiro bloco, do meio para o final. Como é que, do ponto de vista do seu trabalho, conhecendo a teologia pentecostal e nessa sua experiência de diálogo, né, com uma perspectiva da teologia católica, a teologia da libertação, você vê o cenário brasileiro, né, e essa opção, né, nas últimas décadas, né, pelo pentecostalismo, né, que é um dos aspectos, né, do crescimento desse campo no Brasil, né, e, enfim, do neopentecostalismo ou do pseudo-pentecostalismo, como você matizou aqui, não seria o caso. Mas em que medida isso, então, cai bem na comunidade, né? As pessoas vão fazendo opção por esse tipo de leitura? Só um dado, né? A Igreja Assembleia de Deus é do segmento pentecostal a igreja que, de longe, né, uma das que mais cresce no Brasil, pelo menos os dados recentes, nas 2 últimas décadas, apontam nessa direção, né? Uhum. É voltar àquilo que o protestantismo sempre defendeu, voltar ao texto bíblico, não é? Então, se despir de tudo aquilo que destoa o texto bíblico, não é? Que é o aliena, né? Então, esse conhecimento do texto bíblico de forma integral, ele dá a capacidade ao sujeito de discernir, né, quais são os elementos da opressão e os elementos da libertação, né? Voltar ao texto bíblico de forma coerente e responsável, né, uma leitura contextualizada, né, e decente, vai propiciar, não é, uma hermenêutica bíblica libertadora. Seria essa hermenêutica pentecostal, ela oferece uma simplicidade de acesso ao texto, é isso? Uhum. Não sei, é isso Sim, que eu estou entendendo? e isso é positivo, né? Sim. O negativo seria o simplório desse trabalho todo, né? Mas essa simplicidade de ler e entender, não é? De ler e entender e permitir com que essa leitura seja vivificadora, sim, seja presente, é extremamente libertador. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação aqui no Religare. Eu que agradeço. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades através da nossa página, que fica em pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado ao nosso convidado e a você que nos acompanha. Até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.